Viva São Pedro! Viva São Pedro e viva São Paulo! Hoje é dia de São Pedro e de São Paulo, né? Os dois apóstolos mais importantes da igreja primitiva, ou seja, do começo da evangelização, do começo do cristianismo. São Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe do colégio apostolado. Era verdadeiramente para Jesus o que iria conduzir, o que iria à frente, o responsável pela igreja. Tanto que hoje o Papa é considerado o Pedro de hoje. Não é? Todo Papa é considerado, vai à Cátedra de Pedro. Quando a gente fala assim, a Cátedra de Pedro, nós estamos falando sobre a cadeira de São Pedro, ou seja, o lugar que Jesus escolheu para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edifico a minha igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno jamais sobrepujarão, ou seja, jamais terão poder sobre a minha igreja, jamais. Pedro. Paulo, vamos dizer assim, é chover no molhado falar de Paulo, porque São Paulo foi o evangelizador mais importante do cristianismo até hoje. Não somente pelas cartas que escreveu, mas pelas viagens que ele fez, pelas visitas que ele fez, pelas comunidades que ele criou, até pela própria maneira com que ele tratou determinadas pessoas. Né? Lucas, que é um evangelista, não conhecia Jesus, mas foi evangelizado por Paulo, e a partir de Paulo, Lucas escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Através de Paulo, Lucas foi evangelizado e escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, que hoje faz parte da Bíblia, faz parte da nossa orientação. Ou seja, São Paulo foi uma pessoa muito importante. São Paulo, ele tem muitas pessoas, né, na antiguidade, ao estudar a Bíblia, ao estudar o cristianismo, a analisar e conhecer a forma como o cristianismo surgiu, coloca Paulo como o autor do cristianismo. Não é? Algumas pessoas, não é? Colocam Paulo como, naquela época, né, quando se estudava, quando se pesquisava e tudo mais, dizia que Paulo era o fundador do cristianismo, pelas cartas, pela maneira como colocou, né, por tudo aquilo como Paulo fez. Claro, um grande engano, porque o fundador do cristianismo foi o Cristo, né? Por isso que está esse nome aí, cristianismo, Jesus Cristo. Não é? Você sabe que Cristo não é sobrenome, Cristo é uma qualidade. Cristo quer dizer ungido, quer dizer o enviado, quer dizer o escolhido, não é? Nas línguas hebraicas, gregas, não é? O cristianismo. Então, o cristianismo foi fundado por Cristo, ou seja, Cristo que é o ungido, o enviado, o filho amado, não é? Tudo isso Cristo. Mas o mais interessante de São Paulo, que eu acho, é que Paulo, o seguinte, primeiro, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não conheceu, ele era do contrário, ele era agressor dos cristãos. Se ele conhecesse Jesus, talvez até ele fosse o agressor de Jesus, não é? Mas Paulo não conheceu Jesus, ele era agressor do cristianismo, não é? E ele se colocou à disposição das autoridades da época para ir à cidade de Damasco e mandar matar todo que adorasse Jesus Cristo, todo que fosse cristão. Ele tinha essa missão, e todo mundo sabe desse capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, todo mundo sabe dessa história. Mas para concluir, Paulo caiu do cavalo, ou seja, ele viu uma luz que disse: por que me persegues, Paulo? Ele disse: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Pronto, a partir dali, Paulo acabou-se para o Paulo antigo, ele era Saulo e passou a ser Paulo. E veja, ele diz assim: eu me faço apóstolo. São Paulo, uma das coisas mais lindas, porque ele disse: eu me faço apóstolo, eu sou escolhido por Jesus. E a partir de então, Paulo deu prosseguimento à sua vida como missionário, como apóstolo, e o mais evidente missionário apóstolo da Igreja Católica. Viva São Paulo, viva São Pedro e viva São Paulo. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço que esse dia para nós seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 20. Mateus 7, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falando Jesus às multidões, Ele disse... Não, está tudo errado. É Mateus 7, de 21 a 29. Perdão, Mateus 7, de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu fosse você, voltava o vídeo e escutava de novo o evangelho de hoje. Muito importante, muito importante. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é para mim. Eu digo muito aqui, Senhor, Senhor. Nem todo aquele, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão, quando chegam lá: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer, ele está dizendo assim: e eu vos direi, nunca os vi.
não vos conheço, retirai-vos de mim, operário maus. Aí no final, para a gente concluir, diz aqui, quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não somente como quem escrevia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo e a minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça do projeto. Ajude o projeto, você faz parte. Fé e vida. Bom dia.